Olá, que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Venho aqui fazer mais uma vez um lembrete sobre o nosso trabalho. Caso você esteja passando por uma dificuldade, algum problema que coloca você numa situação de conflito, né, e que você até agora não procurou solucionar, nós temos um trabalho de atendimento fraterno. Então você descreve o problema que você está passando, descreva ele para nós, mande pelo e-mail que vai estar aqui na descrição do vídeo e você vai receber uma orientação da nossa casa, uma orientação espírita da nossa casa. E se você estiver passando por algum problema de saúde, mesmo que você já esteja tratando, se você já estiver tratando, continua tratando, mas se você se interessar em receber também um tratamento vibracional, faça a mesma coisa, só que aí, como a gente não se conhece, né, a gente não tem como ter um laço psíquico, então a gente precisa do seu endereço para a gente enviar as vibrações salutares, tá bom? É necessário que você no e-mail mencione o seu nome completo de batismo, tá bom? E sua data de nascimento. Isso é muito importante na espiritualidade. Esse trabalho é um trabalho à distância, portanto é um trabalho espiritual, certo? Então, se você estiver passando por algum problema ou conhece alguém que esteja, faça a mesma coisa, se comunique conosco, tá bom? Tchau. Agora que já concluímos a parte das perguntas e respostas, a gente vai então dar uma lida nas conclusões. Primeiro, aquele que não conhece como fato do magnetismo terrestre, senão o jogo dos patinhos imantados que se faz manobrar sobre a água de uma bacia, dificilmente poderia compreender que esse brinquedo encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. O mesmo ocorre com aquele que não conhece do espiritismo senão o movimento das mesas. Nele não se vê senão um divertimento, um passatempo da sociedade. E não compreende que esse fenômeno, tão simples e tão vulgar, conhecido da antiguidade e mesmo de povos semi-selvagens, pudesse se prender às mais graves questões de ordem social. Para o observador superficial, com efeito, que relação uma mesa que gira pode ter com a moral e o futuro da humanidade? Mas todo aquele que reflete, lembra-se que, da simples panela que tem fervido desde a antiguidade, saiu o possante motor com o qual o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Pois bem, vós que não credes em nada fora do mundo material, sabei, pois, que dessa mesa que gira e provoca sorrisos desdenhosos, saiu toda uma ciência, assim como a solução de problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo a todos os adversários de boa-fé, eu vos adjuro a dizer se deram ao trabalho de estudar o que criticam, porque, em boa lógica, a crítica não tem valor senão na proporção de que aquele que a faz conhece aquilo de que fala. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não se sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar,
é fazer prova de imprudência e dar uma infeliz ideia do seu próprio julgamento. Seguramente, se tivéssemos apresentado esta filosofia como sendo obra de um cérebro humano, ela teria encontrado menos desdém e seria honrada com o exame daqueles que pretendem dirigir a opinião. Todavia, ela vem dos espíritos. Que absurdo. Ela mal merece um dos seus olhares. Julga-na sobre o título, como o macaco da fábula julgou a nós pela casca. Fazei, se o quiserdes, abstração da origem. Suponde que esse livro seja obra de um homem e dizei em vossa alma e consciência se, depois de ter lido seriamente, nele achais matéria para zombar. Então aqui o Espírito está, colocando bem claro que todos aqueles efeitos estudados, observados lá por Kardec e que foram relatados, das mesas girantes, ou mesmo do barulho nas casas, né, nas paredes, tudo aquilo era comum de se pensar que fosse de alguma das próprias pessoas, né? Até forçaram uma das meninas Fox lá a revelar que ela estava por trás de todos aqueles fenômenos, que não tinha nada de espírito, e enfim, né? Ele está dizendo que não, né? Que os fenômenos decorrentes do espírito tem que ser entendido, né? Tem que ser entendido, se é que se quer compreender melhor o universo. 2. O espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de espantar que ele tenha os materialistas por adversários, mas de que os que a professam não se creem bem fortes e são dominados por sua consciência. Ele se cobre com o manto da razão e da ciência. E coisa bizarra, os mais céticos falam mesmo em nome da religião e que não conhecem e não compreendem melhor que o espiritismo. Sua mira é, sobretudo, maravilhoso e sobrenatural, que não admitem. Ora, segundo eles, estando o espiritismo fundado sobre o maravilhoso, não pode ser senão uma suposição ridícula. Não refletem que, fazendo sem restrição o julgamento do maravilhoso e do sobrenatural, fazem o da religião. Com efeito, a religião está fundada sobre a revelação e os milagres. Ora, que é revelação senão comunicações extra-humanas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, falaram dessas espécies de comunicações, que são os milagres, senão os fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência. Porque, posto que são, no sentido litúrgico, derrogados às leis da natureza. Portanto, rejeitando o maravilhoso e sobrenatural, eles rejeitam as próprias bases da sua religião. Mas não é sob esse ponto de vista que devemos examinar a coisa. O Espiritismo não tem que examinar se há ou não milagres. Quer dizer, se Deus pôde, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Ele deixa a esse respeito toda a liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos sobre os quais se apoia, não têm de sobrenatural senão a aparência. Esses fenômenos não são assim aos olhos de certas pessoas, senão porque são insólitos e fora dos fatos conhecidos. Mas eles não são mais sobrenaturais que todos os fenômenos aos quais a ciência hoje dá solução, e que pareceram maravilhosos numa outra época. Todos os fenômenos espíritos, sem exceção, são a consequência de leis gerais e nos revelam os
um dos poderes da natureza. Poder desconhecido, ou dizendo melhor, incompreendido até aqui, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. O Espiritismo repousa, pois, menos sobre o maravilhoso e sobrenatural que a própria religião. Aqueles que o atacam a esse respeito é porque não o conhecem. E fossem eles os homens mais sábios, nós lhes diríamos: se vossa ciência, se vos ensina tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito. Não sois sábios, senão pela metade. Mais uma vez aqui o Espírito está colocando o mundo espiritual como a ordem do universo. Quereis, segundo dizeis, curar vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Gostaríeis mais que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Não é a ausência de toda a crença que é preciso atribuir o relaxamento dos laços de família e a maneira das desordens que minam a sociedade? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo estimula a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousaríeis chamar isso um mal? Duas doutrinas se confrontam, uma que nega o futuro, outra que proclama e o prova. Uma que não explica nada, outra que explica tudo e para isso recorre à razão. Uma é consagração do egoísmo, a outra dá uma base à justiça, à caridade e ao amor dos semelhantes. A primeira não mostra senão o presente e aniquila toda esperança. A segunda consola e mostra o campo vasto do futuro. Qual é a mais perniciosa? Certas pessoas, e entre as mais céticas, fazem seus apóstolos da fraternidade e do progresso, mas a fraternidade supõe o desinteresse, a abnegação da personalidade. Com a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que, quando morrer, tudo está findo para ele e que talvez amanhã não será mais que uma velha máquina deslocada e o atira de lado? Que razão há para se impor uma privação qualquer? Não é mais natural que durante os curtos instantes que lhes concedeis, ele procure viver o melhor possível? Daí o desejo de possuir mais para melhor gozar. Desse desejo nasce o ciúme contra aqueles que possuem mais do que ele. E desse ciúme a inveja de tomar o que eles têm. Não há senão um passo. Que o detém? A lei? Mas a lei não alcança todos os casos. Direis que é a consciência o sentido do dever? Mas sobre o que baseais o sentimento do dever? Esse sentimento tem alguma razão de ser com a crença de que tudo termina com a vida? Como essa crença, uma só máxima, é racional. Cada um para si, as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade e mesmo de progresso não são senão palavras vãs. Ó, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas falo eu de responsabilidade? Para o cético não há isso, pois ele não rende homenagem senão à matéria. Bom, então a gente fez aqui as três primeiras reflexões, são 9, então a gente faz 3, 3, 3. Aqui, né, o Espírito está colocando para o ser humano, né, que a prática da religião
que nega a existência da vida futura, que nega a existência da eternidade, da alma, da reencarnação, quem prega essa religião faz um mal à sociedade. E quantas pessoas se envolvem, se prendem ainda a essa ideia totalmente ultrapassada. Poxa, nós temos tantas religiões que pregam a reencarnação, quase todas elas mostrando a reencarnação como um momento de reconciliação, de melhora, de depuramento do espírito, depuração, né, do espírito. Então, é para que... E quantas são? Né? Todas que não é na religião católica, né? Prega isso. A religião católica e suas derivadas, né? Protestantismo. Por quê? Porque eles são materialistas. A crença deles está presa à vida material. Não há nada para você obter depois daqui. Então, se você... É como eu já havia falado num vídeo aí para trás, essa conclusão que o Espírito está passando aqui é essa mesmo. Né? Se você promove a vida como sendo ela sua única existência, ela faz com que as pessoas desenvolvam nas pessoas o orgulho, a cobiça, a inveja. Então ela está simplesmente promovendo os defeitos humanos, ao invés, né, de abrir a cabeça das pessoas para o bem. Ou seja, é aquela que menos prega o próprio Cristo, que menos se aproxima do próprio Cristo. Não é verdade? Pensa nisso. A gente volta no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar.